Mesmo em 2023, ainda persistem alguns enigmas não resolvidos, como o misterioso envenenamento ocorrido durante as filmagens do filme Titanic. Outro exemplo intrigante é um buraco supostamente infinito capaz de ressuscitar animais e inflamar gelo. E, além disso, a história não resolvida de uma colônia com 115 habitantes que desapareceram sem deixar rastros. E hoje vamos explorar esses mistérios não resolvidos. Mas antes, peço que se inscreva no canal e, claro, já deixa aquele like neste vídeo. Em julho de 1518, na França, ocorreu um dos eventos mais bizarros e inexplicáveis da história. Uma mulher chamada Fran Truff começou a dançar incessantemente, sem motivo aparente, sem música, simplesmente movendo-se freneticamente no meio da rua. Inicialmente, as pessoas que testemunharam isso aplaudiram e admiraram, pensando se tratar de uma simples apresentação. No entanto, logo perceberam que algo estava errado, pois a mulher não parava de dançar. Horas se passaram e a mulher continuava sua dança sem interrupção. À medida que a noite chegava, ela persistia, totalizando mais de 6 dias consecutivos de dança incessante. As pessoas iam para casa, dormiam, acordavam no dia seguinte e lá estava ela, ainda dançando. Uma multidão se formou ao redor dela, observando a dança loucamente. E em pouco tempo, essa dança frenética começou a contagiar outras pessoas na cidade. Dentro de um mês, aproximadamente 400 pessoas na cidade estavam dançando sem parar, e algumas chegaram até mesmo a falecer de exaustão devido à intensidade do movimento contínuo. Esse fenômeno ficou conhecido como a epidemia da dança de 1518, e alguns historiadores afirmam que existem diversas evidências que comprovam a ocorrência desse caso. No entanto, até hoje o motivo por trás dessa epidemia permanece um mistério. E assim como começou de forma repentina, a epidemia também cessou de maneira repentina um mês depois, deixando as pessoas retornarem às suas vidas normais. Embora se acredite que episódios semelhantes tenham ocorrido ao longo da história, o motivo específico desse surto de dança continua desconhecido. No ano de 1997, surgiu uma narrativa peculiar transmitida por um homem chamado Mel Watts em um programa de rádio. Segundo Walter, ele havia descoberto uma abertura incomum em sua propriedade no estado de Washington, um buraco profundo e misterioso. Durante a transmissão, ele relatou que a profundidade desse buraco era estimada em cerca de 24 mil metros. No entanto, a veracidade dessa medição e como ele chegou a essa conclusão permanece enigmáticas. Walters afirmava que o buraco era tão profundo que parecia infinito, sem um fim visível. Ele alegava ainda que esse buraco possuía um poder sobrenatural capaz de ressuscitar animais. Um exemplo dado foi o caso de seu próprio cachorro, que supostamente morreu, mas ao ser jogado no buraco retornou à vida no dia seguinte. O relato de Walter continuou com a narrativa de que o governo, em pouco tempo, tomou posse de suas terras, praticamente forçando a vendê-las. Eles teriam oferecido dinheiro em troca da propriedade, instruindo a deixar o local e se mudar para a Austrália. No entanto, a trama se complica pois ninguém consegue localizar esse misterioso buraco. Ao longo dos anos, tentativas foram feitas por jornalistas para encontrar Mel Watts, mas essas buscas também foram infrutíferas, levando à especulação sobre a existência real do homem e do buraco. Em 2008, um indivíduo chamado Comrade afirmou conhecer o buraco e descreveu como tendo a capacidade de incendiar gelo. Ele alegou ter testemunhado uma ovelha sendo aparentemente cozida viva pelo buraco. No entanto, este local nunca foi encontrado, fotografado ou documentado de forma convincente. E assim persiste a incerteza sobre a autenticidade da existência desse buraco e as histórias associadas a ele. Você sabia de que tanto o elenco quanto o diretor James Cameron do filme Titanic foram alvo de envenenamento? A situação permanece envolta em mistério, já que não se sabe quem foi o responsável por esse ato. A narrativa é a seguinte:
No último dia das filmagens do Titanic, de maneira inesperada, toda a equipe começou a sentir-se mal e a vomitar. James Cameron relata que ele mesmo ficou indisposto e chegou a ter alucinações intensas. O cenário do set tornou-se caótico, com pessoas chorando, vomitando, rindo e algumas até mesmo passando mal em um canto. Todos foram prontamente encaminhados ao hospital, onde a situação tornou-se ainda mais surreal. Houve relatos de pessoas subindo em cadeiras e até mesmo um incidente em que o indivíduo atacou o rosto de Cameron Diaz, erroneamente pensando que era James Cameron. Em meio a essa loucura hospitalar, um funcionário chegou a ferir James Cameron ao furar seu olho com uma caneta, mas mesmo assim, Cameron continuou rindo descontroladamente. Os exames revelaram que a causa de toda essa confusão estava na comida consumida pela equipe. A refeição estava contaminada com PCP, um agente anestésico que provoca alucinações. A sopa de ostras servidas no jantar daquele dia foi o veículo do envenenamento. Surpreendentemente, das 60 pessoas que ingeriram a comida contaminada, cada uma teve uma reação diferente. Alguns enlouqueceram, outras passaram mal, alguns choraram e outras riram descontroladamente. No entanto, mesmo após anos de investigação, a polícia nunca conseguiu identificar o responsável pelo envenenamento e o caso foi arquivado por falta de suspeitos. E até hoje o autor desse ato contra as 60 pessoas do elenco do Titanic permanece desconhecido. Vale mencionar que Leonardo DiCaprio não foi envenenado, pois não estava presente no set durante esse incidente, porque ele já havia concluído suas gravações. A misteriosa colônia perdida de Roanoke foi estabelecida por ingleses, onde todos os residentes simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Entre os habitantes estavam homens, mulheres e crianças que foram para a ilha de Roanoke para representar a influência da Inglaterra nesse novo continente. O governador perplexo não conseguia entender o que aconteceu com eles. A única pista intrigante encontrada na colônia foi a palavra Croatoan, deixada em um tronco de árvore. Algumas teorias sugerem que os ingleses abandonaram a colônia para se integrar com os povos indígenas locais. Isso se deve ao fato de terem passado 5 anos na ilha sem receber suprimentos da Inglaterra, o que os teria forçado a buscar ajuda local. Contudo, na época, muitas pessoas acreditavam em eventos sobrenaturais, como abduções, como possível explicação, já que todos desapareceram sem deixar rastros. A palavra Croatoan levanta ainda mais especulações. Alguns acreditam que ela pode ter um trecho do Apocalipse, referindo-se ao arrebatamento de pessoas quando atingem um certo grau de pureza, sendo levadas para o paraíso sem morrer. Outros sugerem que Croatoan pode estar relacionada a um demônio indígena invocado pelos nativos para expulsar invasores de suas terras. Curiosamente, Croatoan também é o nome de uma ilha a 80 km da colônia de Roanoke, habitada por uma tribo indígena que possivelmente teria acolhido os ingleses. O desafio reside no fato de que nenhuma dessas teorias foi comprovada. Mesmo em 2023, historiadores e arqueólogos continuam a buscar respostas sobre o destino das 115 pessoas que viveram na enigmática colônia de Roanoke. Durante o inverno de 1959, na União Soviética, em uma área que posteriormente seria denominada Passo de Atlov, desenrolou-se um dos eventos mais enigmáticos registrados na história. Tudo teve início em 27 de janeiro de 1959, quando 9 estudantes e esquiadores embarcaram em uma expedição com o objetivo de alcançar o topo da montanha Ortoten. No entanto, essa expedição teve um desfecho misterioso, pois os 9 integrantes nunca mais retornaram. De acordo com as anotações encontradas do grupo, em 1º de fevereiro, eles foram surpreendidos por uma tempestade de neve intensa e optaram por acampar em uma montanha a 10 km de seu destino original. Naquela noite, algo extraordinariamente ocorreu. Os esquiadores que estavam dentro de suas barracas tiveram que rasgá-las inteiramente e saíram às pressas, deixando o acampamento apenas com suas roupas íntimas, apesar da temperatura gélida de menos 20 graus. A situação se agravou quando, em 26 de fevereiro, 6 dias após o início das buscas, a polícia encontrou 2 corpos a menos de 500 metros do acampamento. Ambos faleceram de hipotermia devido ao frio extremo. Mais adiante foram descobertos outros 3 corpos em circunstâncias que indicavam uma tentativa de retorno ao acampamento. Não havia sinais de violência nesses corpos, e a conclusão foi de que também sucumbiram ao frio.
Somente 2 meses depois, os outros 4 corpos foram localizados soterrados a 4 metros de profundidade da neve. Estes apresentavam sinais de violências bizarros, como a ausência de língua, olhos e evidências de pressão significativa no tórax e no crânio. Os investigadores afirmaram que a força empregada nesses ferimentos era praticamente impossível de ser infligida por um ser humano. E além disso, as roupas dos esquiadores estavam contaminadas com altos níveis de radiação. Após 3 meses de investigação, o caso foi encerrado sem identificar a causa ou responsável por esses eventos. O inquérito concluiu que o grupo foi morto por uma força não identificada que os forçou a sair do acampamento. Diversas teorias foram propostas, como um possível ataque dos povos indígenas, uma avalanche ou até mesmo a ocorrência de fenômenos inexplicáveis. E até hoje o mistério persiste, e a verdade por trás da tragédia dos esquiadores de Dyatlov permanece elusiva. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado das histórias malucas que contamos aqui hoje. Se você tiver alguma teoria, comenta aqui abaixo, e se tiver mais algum tempinho, assista outro vídeo aqui do canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.